O que aconteceu ontem em Brasília não demanda, não exige muito esforço para ser adjetivado, qualificado, não é? É um ato criminoso, até porque não se trata apenas de destruição de patrimônio público, de danos causados a patrimônio público, não se trata apenas de desrespeito a normas elementares de segurança de lugares públicos, mas é uma agressão ao povo brasileiro, porque ali estão representações físicas do poder que do povo emana. É óbvio, é claro, que o poder foi tomado por uma aristocracia, essa é a história do Brasil, né? Você tem uma sequência de segmentos dessa aristocracia, segmentos recentes, segmentos antiquíssimos. É claro que o poder vive alienado dos problemas do povo. É claro que o poder só faz acenos demagógicos e populistas ao povo quando não age de maneira autoritária. Aliás, a República Brasileira ela é marcada por interrupções constantes da democracia e, portanto, do sistema que garante que o poder emana do povo. E ali estão representantes, delegados desse poder. Não há dúvida de nada disso, não é? Que esses locais, essas representações físicas do poder foram alienadas do povo, não há dúvida quanto a isso. Mas são representações físicas do poder. E atacá-las significa atacar aquele de quem o poder emana. Da mesma maneira, e você tem em qualquer organização social, mesmo quando o que os une é um princípio metafísico, é um princípio transcendental, quem ataca uma sinagoga, ainda que não atinja alguém, não mate alguém, não fira alguém, está atacando toda uma comunidade. É óbvio. E isso é feito não pelo prédio. Ninguém ataca o prédio porque é contra o prédio. Ataca o prédio para atingir a comunidade. Quando ataca um templo católico ou um local de reunião dos protestantes, não está atacando o prédio, está atacando as pessoas, aquela coletividade. E quando você ataca os poderes da República ou as representações físicas do poder, você está atacando aquele de quem emana o poder, aquele que autoriza a existência desse poder. Em última instância, e do ponto de vista constitucional, é o povo. Se há, e realmente há na história brasileira, um lamentável distanciamento do poder, uma apropriação indevida, muitas vezes, do poder, isso não apenas do poder federal, mas dos poderes estaduais, municipais, no judiciário. E muitas vezes a aristocracia que se apoderou do poder legisla contra o povo, governa contra o povo, decide contra o povo, muitas e muitas vezes. Isso não apaga o fato de que um ataque à representação física do poder é um ataque ao povo, à coletividade, ao acordo social que faz com que aqueles prédios tenham um sentido que transcende a simples existência do prédio. Não é algo imanente, é algo transcendente. É uma representação do poder popular, ainda que, insisto, muitas vezes esse poder popular está nas mãos de uma aristocracia formada por segmentos antiquíssimos e novíssimos, mas que agem da mesma maneira, como uma oligarquia, que é a deturpação da aristocracia, né? É uma oligarquia e o poder no Brasil é oligárquico, o político e o econômico. Agora,
mais do que um ataque ao povo de quem emana o poder, há pouco o Flávio Dino disse que havia, ele não afirmou que isso é incontestável, mas ele disse ter a impressão, ter até a possibilidade de dizer que concluiu, depois de tantos depoimentos e de observações e de análise de todo o material que foi analisado em rede social, os depoimentos prestados por quem foi detido ou preso, de que havia uma expectativa de que esses ataques simultâneos ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo acabariam deflagrando uma ideia de anomia. O Flávio Dino usou essa expressão e é correta, ou seja, a ausência da ordem e da lei. O atropelo da ordem e da lei. E a Constituição brasileira, ela aponta a possibilidade de que, por requisição de um dos poderes, que a ordem e a lei sejam restabelecidas mediante ação militar, usando o poder militar, ou seja, o braço armado do Estado, para restabelecimento da lei e da ordem. Então, nesse delírio, de repente passou a prevalecer a ideia, segundo concluiu Flávio Dino, a ideia de que provocar uma situação caótica e de anomia levaria, ele não quis usar a expressão Forças Armadas, ele não quis mencioná-las, mas estamos mencionando, porque é isso. Eles achavam que haveria intervenção de quem? Da escola de samba, né? Claro, das Forças Armadas. Então, era um delírio? Sim. Sim. É impressionante a dificuldade que muita gente tem tido de compreender qual é a posição das Forças Armadas no seu comando. Isso é, claro, dentro das Forças Armadas, primeiro, a diferença entre posições que são majoritárias numa força em relação a posições que são majoritárias em outra força. E, claro, dentro de cada força, uma coisa é o pensamento médio dos soldados, outra coisa dos suboficiais, outra coisa dos oficiais de nível médio, outra coisa dos oficiais de alto nível e outra coisa do alto comando. Muitas vezes há expectativas diferentes, visões diferentes, porém, as Forças Armadas no Brasil, isso vem desde quando era só exército, só existia exército. Há alguns episódios em que isso é quebrado, né? O movimento tenentista, o movimento de cabos e soldados em 63, né? Aliás, muitos foram punidos, inclusive indevidamente, mas quase sempre há o predomínio da hierarquia, ou seja, prevalece aquilo que o alto comando pensa e determina. E o alto comando, há muito tempo, embora tergiversando, embora muitas vezes com dubiedade, mas o resultado final de notas, documentos, ações ou inações era sempre o mesmo, né? As Forças Armadas não vão interferir no processo político. Não haverá um golpe de Estado. Elas não tomarão o poder. Mas houve, durante muito tempo, um delírio alimentado, sim, alimentado. Ele não foi apenas algo que cresceu ali de maneira voluntária e as pessoas foram umas alimentando as outras com essas e aquelas ideias, né? Isso também foi fomentado, alimentado de fora, também de fora, para que as pessoas acreditassem
que a ruptura era possível. Porque olhavam e diziam, bom, já não há o Poder Judiciário, porque como recorrer ao Poder Judiciário contra o próprio Poder Judiciário, o Legislativo é inativo, omisso, muitos dos seus líderes são covardes, então só restam as Forças Armadas. Essa foi a ideia que prevaleceu e que produziu esses acampamentos todos, etc. E aí, esse ato que se pretendia seria desencadeador, segundo disse o Flávio Dino, pelas informações que ele tem, a ideia de muitos é que ele seria desencadeador, finalmente, de uma ação militar. Que não veio, não viria e não virá. Então, é preciso qualificar o que aconteceu, adjetivar, é uma ação criminosa, é uma ação de terror, e a vítima, ao fim, é o povo, porque ali são representações físicas do poder que emana do povo, com todas as distorções que citamos aqui, da tomada desse poder por uma oligarquia, ou por vários segmentos que formam uma grande oligarquia, o grande poder estabelecido. O andar de cima, não é? A casta. Não há dúvida. Com diversas faces, com diversos discursos, mas a casta. E isso sempre produz insatisfações que vão se acumulando ao longo do tempo. Agora, é preciso notar também que esses atos de relevância histórica, isso, para além do seu adjetivo, é relevante, é claro que é relevante, senão não estaríamos desde ontem debruçados sobre isso, embrenhados nisso. Depois de um tempo, o que qualifica historicamente, aqui não é uma qualificação de adjetivação, mas de importância, de relevância. O que qualifica a relevância de um ato, e muitas vezes até a palavra que será usada para rotular aquele ato, são as suas consequências. Então, a tomada da Bastilha, que aliás tinha pouquíssimos presos naquele momento, a tomada da Bastilha, ela passou a ser medida historicamente por suas consequências, mais do que pelo ato em si. Então, a descida dos guerrilheiros da Sierra Maestra para a tomada do poder, ela passou a ser qualificada e observada, inclusive em sua relevância histórica, por suas consequências. Tomaram ou não tomaram o poder? Havia, de fato, expectativa de, ou era apenas um movimento desesperado? Não, havia expectativa de. A ideia não era, vamos lá, fazer uma baguncinha no Palácio do Batista e depois todo mundo sai correndo. A ideia era tomar o poder. Era revolucionar. Quando Getúlio Vargas apeia de seu cavalo, sim, fez questão de seguir com o cavalo até o centro do poder no Rio de Janeiro, até o Palácio Presidencial. Ele não foi lá para derrubar alguns quadros, jogar algumas cadeiras pela janela. Ele foi para tomar o poder. E essa é a consequência que dá a retrospectiva histórica do que foi aquilo. Sua relevância, sua importância, e depois, claro, aí avançamos em outras consequências. A ditadura Getúlio, as piscadelas para o fascismo, que houve no getulismo. Mas o momento em si, em 1930, não o que veio depois, ele é avaliado por suas consequências. O poder foi tomado ou não? Sim.
O eleito Júlio Prestes tomou posse ou não? Não. Então, essa é a relevância histórica. Ontem, para quem não estava mergulhado em delírios, porque muita gente passou a dizer, olha, a democracia está em risco, inclusive no exterior, muita gente defesa da democracia no Brasil. A democracia não esteve em risco. Porque é óbvio que aqueles caras não iriam tirar o Lula da presidência, tirar o Rodrigo Pacheco da presidência do Senado. Ele tem esse posto até fevereiro, pelo menos, né, quando haverá a eleição. O mesmo vale para o Arthur Lira. Não iriam tirar o Alexandre de Moraes e qualquer outro dos ministros do Supremo. Não havia poder para isso. Não havia força para isso. Não havia elementos para isso. Talvez houvesse, no delírio, a ideia de que o ato, que não teria consequências imediatas de si mesmo, produziria um outro ato, a intervenção das Forças Armadas. Mas quem olhava de fora do delírio sabia que isso não ocorreria. Não ocorreria, não havia a menor possibilidade de ocorrer. E olha que a história republicana brasileira, e até um pedaço da história imperial, ela tem intervenções políticas decisivas das forças com armas. A própria República nasce de um golpe militar, de uma quartelada no Rio de Janeiro. Aquilo faz nascer a República. Acaba com a monarquia e faz nascer a República. O primeiro presidente brasileiro é exatamente o oficial Deodoro, já doente, não gostava da República, achava que República e Brasil não combinavam, mas, até por espírito de corpo, por ser pressionado e não querer decepcionar as tropas e seus irmãos de farda, ele proclama a República, torna-se o primeiro presidente e renuncia. Até porque estava doente, de fato. Ele morre já em 92, 1892, e vem outro militar. O primeiro presidente civil é o Prudente de Moraes. E houve muitas outras intervenções. Inclusive de movimentos alternativos, como o movimento tenentista, decisivo para a chegada de Getúlio. O golpe dentro do golpe, em 37, o Estado Novo, que era uma decisão do alto comando. Assim como o fim do getulismo e depois a volta de Getúlio e a morte de Getúlio, pressionado pelo alto comando a renunciar, acusado que era de corrupção. A tentativa de que Juscelino não tomasse posse e a garantia da posse, tudo isso se deu a partir de movimentações de militares, tanto para que ele não tomasse posse, quanto a do Marechal Lott para que ele tomasse posse. Além de 21 anos, aí não com intermediários, mas de uma ditadura militar. Então não há a menor dúvida que a República Brasileira e até episódios do Império são marcados por intervenções políticas decisivas dos militares. Mas, ao mesmo tempo, desde 85, todos os sinais, todos, embora, claro, você tem sempre alguns movimentos dissidentes dentro das próprias forças, como ocorreu na Espanha, depois da morte de Franco, início da redemocratização, tem aqueles tenentes que invadem o parlamento e tal. O Juan Carlos tira a espada, né? Sai como chefe de Estado em defesa da democracia. Então sempre tem, mas prevalece no alto comando a ideia de que as Forças Armadas têm um papel de Estado e não devem mais tomar decisões, adotar decisões, usarem as armas para a ruptura institucional, para produzir um golpe, uma revolução, que nome queiram dar. Mas pareciam não entender isso.
e imaginavam que aquela ação iria produzir finalmente aquilo que eles estão pedindo há meses, ou estavam pedindo havia meses, até ontem, a intervenção militar. Ela não viria, quem olhava de fora do delírio sabia que ela não viria. Esse é um outro ponto. Ou seja, não foi um movimento de quem vamos lá tomar o poder. Não era um grupo de guerrilheiros descendo a Sierra Maestra. Não era um grupo de tenentes e de políticos indo em direção ao catete. Não era um grupo de militares decididos e organizados nacionalmente para a tomada do poder. Não era nada disso. Era uma tentativa, pelo menos para alguns, para outros era apenas o efeito da boiada. Vamos, vamos, tomemos, tomemos, avançamos, avancemos. E aí, mas havia essa ideia de que os militares iriam fazer a intervenção, porque ali todos sabiam que eles, em si, com suas forças, com sua capacidade, não teriam a menor possibilidade de produzir qualquer quebra de ruptura. Não derrubariam o Lula, não derrubariam o Pacheco, o Arthur Lira, o Moraes, nem qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal, não fechariam o Congresso, não fariam nada disso, porque não tem o essencial para a ruptura: armas, poder armado, não é? E seriam facilmente retirados de lá. A ideia, pois, era trazer o poder armado em apoio. Mas, insisto, quem olhava de fora do delírio sabia que não haveria essa resposta, não haveria essa intervenção. Segundo ponto, como é que o Palácio do Planalto, o prédio do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional são tomados com tamanha facilidade? Porque as pessoas podem argumentar, mas espera lá, o Supremo tem 2.000 funcionários e entre esses 2.000 estão aqueles encarregados de segurança. O Congresso tem inclusive a sua polícia, não é? Aliás, muitas vezes agiu para além dos seus poderes, além das suas possibilidades legais. Mas tem. E o Palácio do Planalto, claro, tem segurança permanente. Não interessa se é Natal, se é Ano Novo, se é Carnaval, se é Páscoa, se o presidente está na China ou está nos Estados Unidos. O Palácio do Planalto é guardado diuturnamente. Não há nem um segundo sequer em que ele não seja guardado. Como tomaram com essa facilidade? Por quê? Impedir que chegassem ali, onde obviamente haveria poucos para detê-los, era papel da Polícia Militar do Distrito Federal. Era papel da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, é óbvio que houve um erro gigantesco, imenso, de Ibanez Rocha e de sua equipe, inclusive, claro, o secretário lá que já foi exonerado, mas que não está livre de investigações, de processos, etc. Mas a responsabilidade, ao fim, é do governador. E falhou miseravelmente nessa atribuição. Isso é indiscutível. Agora, o que é preciso avaliar, averiguar, investigar, é se o erro é apenas isso, incompetência, negligência, ou se houve dolo. Ou se houve, com a inação, com a omissão, um incentivo. E aí, obviamente, a notória
incapacidade de cumprir com sua obrigação. Por que não cumpriu com sua obrigação? Chamaremos do quê? Prevaricação? Pura e simplesmente? Houve mais do que prevaricação? Houve dolo? Houve incentivo? Isso tem de ser investigado. O que não é discutível é a falha. Por que houve a falha é o que deve ser investigado. Então, não tem de ficar dizendo, não, mas o Ibanez Rocha soltou até uma nota, aliás, um tanto quanto tímida, na qual ele apresenta suas credenciais, que ele diz são históricas, como defensor da democracia, seja como advogado, seja como político. Cita episódios de 2020, quando a Polícia Militar do Distrito Federal impediu ações contra o Supremo, etc. Está tudo muito bem. Então parece claro que falhou, isso está claro, e parece claro que ele está constrangido ao responder, uma resposta tímida. E agora é preciso saber por que houve a falha. Tudo bem. A intervenção é corretíssima. A intervenção decidida pelo governo federal no Distrito Federal, especificamente na área de segurança, é perfeita. Não havia outra medida a ser tomada. É preciso, não apenas por conta da gravidade do que ocorreu, e por lá ser o centro do poder nacional, mas porque o que aconteceu é decorrência também da falha gigantesca da segurança pública que cabe ao governo distrital. Outra coisa, porém, então a intervenção corretíssima. Outra coisa, porém, é Alexandre de Moraes decidir afastar o governador por 90 dias. E aqui não é discussão sobre se houve falha ou não. Que participação teve Ibanez Rocha para que houvesse a falha? Que nível de responsabilidade ele tem? Que grau de culpa ele tem? Não é isso. Mas é que autoridade tem o ministro do Supremo para, a priori, não é depois de uma conclusão, não é depois de um inquérito encerrado, não é depois de um julgamento, menos ainda, que autoridade tem para determinar o afastamento de um governador que foi colocado lá pelo povo do Distrito Federal. Na minha opinião, é um governo fraco. Mas não interessa, a minha opinião, na hora de se decidir quem governa o Distrito Federal. Essa é uma decisão exclusiva dos eleitores do Distrito Federal. E eles decidiram que ele deveria ficar mais 4 anos. Quem pode removê-lo? A Câmara Distrital, que é, nos outros estados, a Assembleia Legislativa. O Poder Legislativo do Distrito Federal. Mas se for, isso em caso de crime de responsabilidade, etc. Se for por um outro tipo de crime, quem pode julgá-lo? O que diz a Constituição? Lá no início, Superior Tribunal de Justiça e não Supremo Tribunal Federal. STJ e não STF. Mas ainda que, por alguma razão, pelo fato de que o que está sendo investigado se insere numa investigação maior, que está nas mãos do Supremo, especificamente do Alexandre de Moraes, afastar um governador, afastar alguém que foi colocado lá pelo voto popular, a priori, afastar a priori assim, amanhã, se isso ficar por isso mesmo, algum outro motivo, alguma outra razão, alguma outra situação ou circunstância pode dar ao ministro o direito de dizer: ô, Ronaldo Caiado,
90 dias de gancho. Tá certo? Ô Zema, 90 dias de gancho. Tarciso, você tá suspenso. Peraí. Esses caras foram eleitos. E removê-los ou suspendê-los, afastá-los, deve ser uma decisão ou do Legislativo correspondente, Assembleia Legislativa, ou no caso, Câmara Distrital, ou, mas já no âmbito de um inquérito avançado e de um julgamento, uma decisão do fórum correspondente, no caso, Superior Tribunal de Justiça. E ninguém fala nada. O Alexandre de Moraes simplesmente mete suspensão de 90 dias e está tudo bem. Onde está na Constituição o tudo bem? Ele pode. Onde? Então, nós temos algumas consequências. Primeiro, insisto, a intervenção corretíssima. Segundo, detenção, prisão, inquérito, investigação, tudo isso corretíssimo, porque houve um crime, e não foi um crime só contra o patrimônio público, foi contra o público. Não foi um crime só contra a res, só contra a coisa pública, foi um crime contra os detentores, os que autorizam, os que detêm, são detentores do poder de autorizar que alguém exerça uma função pública. O povo. É um crime contra o povo. Tem de ser respondido com rigor, com a lei. Agora, isso não pode dar ensejo a atropelos à Constituição. Senão, estamos lutando pelo quê? Não é? Aquela velha história atribuída lá ao Churchill, que aparentemente ele não disse isso, mas alguém inventou o que ele disse. Como era uma frase boa, ficou. Mas que alguém sugeriu. Premier, suspenda a verba para a cultura e para as universidades, porque precisamos usar esse dinheiro na guerra. Ele disse, mas então por que estamos lutando? Então por que estamos lutando? Se não é para defender a Constituição, o documento garantidor da democracia e do Estado de Direito. Ronald.